Meus amigos, uma boa tarde. Vamos então para mais um ensinamento. Eu falei para vocês antes de ontem que a partir de hoje, né, dia sim, dia não, eu ia ler uma mensagem de mensageiros do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá através de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, ele era católico desde sua infância, família toda católica. A maior parte dos cidadãos da cidade, de Minas Gerais, da pequena cidade, todos de origem católica. E ele não fugiu à regra também católico, né? E tinha muita participação na igreja católica. Mas tinha um local próximo da cidade de Sacramento que chama-se Santa Maria. Fica uma fazendinha, né? Uma comunidade no campo, no alto de uma montanha. E lá começou a surgir manifestações espíritas. Imagine isso aí acontecer num local onde a população é essencialmente católica. E uma dessas pessoas daquela comunidade era tio de Eurípides Barçanufo. E Eurípides Barçanufo foi lá investigar. Eurípides foi lá investigar para desmascarar aquelas manifestações, porque ele não acreditava, por ser católico, em manifestações espíritas. E ele tinha algo, só tinha um ponto na Igreja Católica em que ele não concordava, ou pelo menos não achava explicação, porque na cidade ninguém, onde ele fosse, ninguém dava explicação para o Sermão do Monte, não é? Que Jesus nos transmitiu. Um dos maiores ensinamentos que Jesus trouxe para a Terra foi aquele Sermão do Monte, esclarecedor e instrutivo. Mas ele não entendia aquilo, ele perguntava para o padre, e o padre respondia de forma dogmática, né? O que não tem explicação, a gente tem que aceitar, porque veio de Deus. E ele não se conformava com aquilo. E ele foi até esse local onde havia manifestações espíritas para verificar e eventualmente desmascarar, né? Mostrar para o seu tio que ele estava equivocado, que não se precisava, podia estar acreditando em almas do outro mundo. Quando ele chegou lá, era um centro espírita que estava começando, 1904. 1904. Aí o que aconteceu? Ele encostou, apeou o cavalo lá, que o meio de transporte era cavalo, né? E entrou no centro. E tinha 2 locais sobrando. O centro estava lotado, tinha 2 locais sobrando, mas o pessoal do centro já sabia que ele ia. Espiritualmente já tinham sido avisados que ele ia comparecer. Aí o que ocorreu? Ele sentou na mesa e ele ficou observando aquelas manifestações espíritas, aquelas comunicações. E ele pensou com ele mesmo, né? Ele pensou consigo mesmo: isso aí não existe. Se isso for verdade, então a dúvida que eu tenho na minha vida, que ninguém nunca explicou, que é o Sermão do Monte, se espírito existe, então eu gostaria que este homem, que é um grande amigo dele do campo, né? Esse pessoal que nasceu para viver no campo, naquele serviço forçado, carpinando lá, e uma pessoa de um grandíssimo coração e analfabeto, completamente analfabeto. Aí ele fez um desafio mental. Ele falou assim: se existe espírito, então eu quero que um espírito me dê uma resposta sobre o que se entende pelo Sermão do Monte, e que esse espírito se comunica através desse caipira, que se chama Aristides, esse analfabeto. Ele fez esse desafio mental. Aí, não, deu 2. De repente, o Aristides levantou, ficou em pé, pediu licença e começou a falar. Falou por mais ou menos 1 hora e meia. Numa didática, numa oratória, que só os grandes doutores, teólogos, seriam capazes de transmitir daquela forma. Como é que um analfabeto, como ele, passou a vida inteira trabalhando no campo,
podia falar daquele jeito. E ele falou deu a explicação total sobre o que se entendia pelo Sermão do Monte. O Eurípides ficou estupefato. Quando ele terminou, ele falou assim, Eurípides, quando ele fez o desafio para os Espíritos, ele falou assim, que essa resposta me seja dada por João Evangelista, através de Aristides. Quando Aristides terminou, falou assim, João Evangelista. Aí não teve... O Eurípides ficou estupefato, boquiaberto com aquilo. Aí, a partir daquele instante, ele passou a pesquisar mais profundamente, né? Sem duvidar, mas pesquisando racionalmente, através do bom senso e de sua inteligência. Ele era professor, um homem culto. Aí ele passou a frequentar aquele centro lá e passou a ser espírita. Muito bem. Aí o que acontece? Aí o centro passou a receber comunicação de vários mensageiros de Deus, né? Comunicação de vários mensageiros de Deus a partir daquela época. Então, a partir de 1906 até 1909, todas as comunicações de todos os mensageiros de Deus eram colocadas em atas. Né? E existe até hoje essas comunicações. Então, a partir de hoje, do nosso encontro hoje, né? Nós vamos ler todas essas mensagens que estão inseridas neste livro aqui. Eurípides, o Médium de Jesus. Ele começa, não é? Nos passando uma mensagem. Vamos ver. Essa comunicação foi recebida por intermédio no centro de Eurípides em 29 de janeiro de 1906, que diz assim: Amáveis conterrâneos, que a Mãe Santíssima vos abençoe mais uma vez, obtendo licença do grande apóstolo da terra, do mais alto eclesiástico que soube sempre manter a paz e a caridade. Venho vos expressar meus sentimentos em o fazendo impetro ao guia Vicente de Paulo, a quem acima me referi, que envolva em seu divino manto a todos que compartilham sua gloriosa missão. Conterrâneos, ninguém mais do que eu foi católica romana, como provo pelo vosso testemunho. Pois bem, ao fazer a viagem feliz, encontrei-me com Antônio de Pádua. Logo, a transformação se fez e novos horizontes se me abriram. Compreendi, então, o verdadeiro ensino que ainda pelos padres de hoje nos é negado. Não indico esta frase com arrogância e malevolência, mas simplesmente mostrando o engano em que eu vivia quando estava na Terra. Muito bem. Olha só o que aconteceu. Esta senhora, ela era católica fervorosa. Quando ela chega no plano espiritual, ela se depara num diálogo com Santo Antônio, Antônio de Pádua. E Antônio de Pádua esclarece para ela a verdade absoluta. Aí ela percebeu o equívoco que ela passou aqui na Terra, na Igreja Católica. Aí ela continua. Ao entrar, os queridos bandeirantes que destacados vieram do fundo da mata incentar em nossa cidade patriota a marcha do bem e do amor. Ao passar as ruas, nossos patrícios se tomaram de espanto, dizendo qual seria o motivo a que vieram. Sendo sabedores da notícia, alguns se puseram em pleito de contradição para proibir as consciências livres, mas a justiça divina não nos desampara. Árvore que é boa produz sempre bons frutos. Todos poderão comer, que nada prejudica. Ao ver em meus próprios familiares este sentimento de contradição, sinto-me entristecida, porém,
Deus terá compaixão da consciência, da ignorância deles, digna tão somente de dó. Como sabeis, na terra, ocupei a cadeira de ensino. Agora, no espaço, eu sou uma alma analfabeta. Ela era professora, pedagoga aqui na terra e lá. Ela disse que é uma analfabeta. Muito bem. E imploro ainda a caridade dos dignos mensageiros do Senhor. Orai sempre, pois ainda preciso de luzes. Que as vossas apreciáveis obras filantrópicas sejam dedicadas ao divino guia do grupo familiar, Esperança e Caridade. Quer dizer, ela deu essa comunicação no Centro Espírita Esperança e Caridade, do qual Eurípides Passanufo passou a fazer parte, né? Ela fala que vossas, aí ele fala, adeus, caros conterrâneos, ficai em paz. O nome dela, Ana Borges. Aí, logo em seguida, veio uma outra comunicação, que nada mais, nada menos que Bittencourt Sampaio, que nos diz... Não, Bittencourt Sampaio não. Bittencourt Sampaio, ele fala, continuaremos pela incorporação. Aí veio outro mensageiro de Deus, dá uma nova comunicação. Ele continua. Depois deste comunicado, pelo médio João Pereira de Almeida, cuja vidência é assaz desenvolvida, é comunicado que um espírito se debata afoitamente com as ondas revoltas de vasto oceano. Imediatamente, um dos circunstantes conduído eleva o pensamento ao misericordioso Pai Celestial, implorando-se a piedade do aflito náufrago. E assim fazendo, eis que o médio citado diz ver baixar Ismael, Santo Agostinho e outros virem trazendo à sessão o espírito vítima do naufrágio, incorporando-se este no médio Aristides, patenteia para logo sua excessiva agitação, dizendo está louco, não concebendo como os mortos comunicam-se entre os vivos. Depois de feita a prece do aflito, em intercessão do seu espírito, narra como naufragara e retira-se, expressando fazê-lo devido, está tornado importuno a assistência dos que presentes se achavam. Logo após e pelo mesmo médio recebeu-se a comunicação que em seguida se transfere. Agora vamos ver a comunicação de nada mais, nada menos de Santo Agostinho. Santo Agostinho nos diz, paz entre vós. Os desligamentos, ou seja, desprendimentos, né, dos espíritos, profundados nas barreiras sanguinárias, trazem sempre perturbação pelos remorsos que se sentem devido a ordens superiores que executam. Com grande bravura contra os mais humildes peregrinos que se acham, às vezes, nos murmurinhos da cidade. Sempre se dão desses fatos com aqueles que se deixam elevar pelas coisas materiais. Nos horizontes demarcados pelas luzes do Espiritismo, encerrando-se farta cópia de sã moral, tão sublimamente evangelizados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, esta tende, elevando o senso moral, obliterar de vez a vis e nobres paixões humanas. Moral que há poucos minutos acabou de interpretar a jovem sacramentana, que sempre que traz perfumes imperceptíveis que nem todos podem perceber. A Babel católica se acha em transição de estado latente. Não tardará ser dissipado pelas resplandecentes advogadas sacramentanas que se acham trabalhando para ver se conseguem espargir a sublime moral evangélica. Deixarei de continuar com o meu período porque o médio está atacado de grandes agitações nervosas em consequência de forte dor sobre o cérebro. Dando, pois, por terminados os trabalhos, agradeço a gentileza dos jovens que, apesar de não terem profundos estudos, triunfaram como grandes emancipadores da nossa doutrina. Estamos prontos para seguir, juntamente com o meu destacamento, a hora que desejar, porque suponho que está bem profundada a germinante roseira que está entregue espiritualmente a Vicente de Paulo e materialmente a Eurípides.
terminados estão os trabalhos, Agostinho. Então, pessoal, o próximo, depois de amanhã, nós faremos outro ensinamento com Agostinho novamente. Então, fica aí para a nossa reflexão esse ensinamento de Santo Agostinho. Uma boa tarde para todos, que Jesus nos abençoe.